Um dia que eu voltava de uma festa, eu havia bebido muito, tinha tomado todas e mais algumas, e eu vinha sozinho. Depois daquela festa, aquela barulheira toda na minha cabeça, de repente, que eu entrei na minha casa, eu percebi que enquanto eu caminhava, alguma coisa me acompanhava. Como eu estava com a cabeça cheia de gole, eu imaginei que fosse efeito do que eu tivesse bebido. Assim que eu entrei em casa, para não incomodar a minha família, eu resolvi que não iria nem sequer acender as luzes. Como eu estava decidido que não iria acender as luzes, algo então me chamou a atenção. Como que dentro de casa estava claro, tão claro que eu conseguia ver alguns objetos, tão claro que eu conseguia perceber a cor da cortina. Mas como poderia isso? Então eu imaginei que a bebida que eu havia tomado estava muito mais forte do que eu mesmo imaginava. Até que de repente senti alguma coisa estranha, tipo um calafrio. Sinceramente, eu não sei descrever. Quando percebi, havia dois homens em minha frente. Dois homens que conversavam, mas era super baixo. Não era conversar, era como se eles estivessem apenas zunindo. Mas eles me olhavam, me observavam, me olhavam de baixo para cima. Eu sabia que eles estavam me observando e eu sabia que eles estavam dialogando, mas eu não conseguia entender uma palavra da qual eles falavam. Na verdade, eles falavam sem sequer abrir a boca. E aqueles olhos enormes sequer piscavam. Interessante notar que aquela luz super silenciosa, vaga, transparente, mas não me fazia mal, não fazia ruído, não. E me parece que eu ficava meio inerte, não sentia medo, não sentia alegria, não sentia tristeza, apenas aquela luz iluminando tudo o que havia dentro da minha casa, inclusive as coisas que a minha mãe mais tinha ciúme, que por um momento eu tinha a impressão que aquela energia que vinha daquela luz e que vinha daquelas pessoas, se assim eu posso dizer, iria quebrar as louças preferidas que existia na casa da minha mãe. Levemente, por um momento, eu pensei que eu talvez estivesse dormindo. Aquela coisa não parava de se movimentar, aquela luz balançava, se movimentava para lá e para cá, mas ela não emitia claridade, ela era apenas luz. E aqueles homens magros, parece que não eram homens magros, parece que era uma estrutura fixa. E não conseguia entender se eles eram realmente homens, ou se poderiam ser mulheres, ou se poderia ser só a minha imaginação. Mas eu me lembro que eu fui convidado a me adentrar dentro de alguma coisa, tipo um veículo, mas era um veículo totalmente reconhecível. Pelo menos eu nunca tinha visto um desses aqui na Terra. E por onde eu andasse, por mais que estivesse escuro, estava claro. Mas não claro que emitia luz, mas estava claro a ponto de que eu poderia observar e não tropeçar em nada, nem me machucar e nem encostar, e sequer fazer barulho. Eu fui convidado a entrar. Eles não conversavam alguma coisa que eu entendesse, mas eu conseguia sentir a expressão de cada um. E aquela luz subia e descia, rodava, ia mais para frente, ia mais para trás, e eu conseguia perceber que era como se eu estivesse sendo protegido. Estranho também que às vezes ela quase que se apagava e voltava, quase que se apagava e voltava, mas é como se estivesse me guiando e me protegendo. E eu saí numa velocidade, começando
lentamente e de repente avançou tão imensamente, tão fortemente, mas eu não sentia a inércia, eu não sentia a velocidade, eu apenas sabia que a velocidade era imensa. E aqueles homens conversavam entre si. E durante muito tempo, o tempo todo eles conversavam, me observavam, parece que eles estavam aprovando alguma coisa em mim. E sempre tinha um foco em mim, como se eu estivesse com um espelho que tivesse uma direção, uma meta, alguma coisa que eu especificamente não consigo dizer. Parece que se passaram anos, pelo menos é a impressão que eu tinha, que era isso que eles estavam falando e que eles tinham descoberto tudo o que precisavam descobrir. E depois de muitos anos que eles haviam me estudado, me pesquisado e tinham concluído que eu era uma pessoa boa aos olhos deles, eles me devolveram e que o bem que eu tinha que fazer já havia sido feito. Não sei, não consigo entender. Às vezes eu me pergunto, eu estava bêbado? Eu estava louco? Quando eu acordei, já não estava mais escuro, já não estava bêbado, não estava com dor de cabeça, mas eu estava um pouco mais velho. Que interessante, parece que foi só uma noite, mas todo mundo ficou onde você estava, onde você estava. E eu ficava procurando por aqueles homens. Tenho a impressão que de vez em quando ainda sou observado, que eles ainda me olham. Será que eu estava louco? Será que eu estava bêbado? Será mesmo que eu envelheci e não percebi? Mas eu senti um certo dia, não tinha lua, não tinha chuva, mas tudo de repente escureceu tão drasticamente, tudo escuro, tão escuro e apenas um foquinho de luz, aparentemente tão distante. Ah, eu senti, tinha alguém de novo atrás de mim. Me fizeram mal? Não, eles nunca me fizeram mal. Me fizeram bem? Eu não sei. Mas que eu fiquei confuso? Ah, isso eu fiquei. Muito confuso. Muito, muito, muito.